Então. Ganha quem tem mais ódio e quem não desiste. A minha primeira certificação, né? Eu sou de Caxias do Sul, que nem a gente comentou aqui no começo do podcast. E a primeira certificação eu fiz em 2007. Dá para dizer que em 2007 o mercado financeiro era só mato. Só tinha você. Tanto que para fazer a certificação que eu fiz da Ancor em 2007, era o começo da Ancor, eu tive que fazer aqui em São Paulo. Só tinha um lugar que fazia a prova, que era 2007 perto não podia da nem B3. chamar de assessor, né, cara? Era assessor. Era Não podia agente chamar autônomo de investimentos. agente Não podia se chamar de assessor. E como eu vim de uma família com uma, não vamos dizer pobre, mas humilde, né? Para mim fazer a prova em São Paulo, não podia simplesmente pegar um avião. Não era pegar o metrô e ir lá fazer a prova. Eu tive que sair de Caxias do Sul de carona com os meus pais para Curitiba. Peguei o ônibus no meio da madrugada para vir em São Paulo sozinho, depois de me perder no metrô, e lá fazer a prova. Gente, aquela época demorava 15 dias para saber o retorno da prova. No meio da prova, me deu algum desespero. Imagina, eu sozinho do interior, sozinho, tinha 19 anos. O que eu estou fazendo aqui? Começou a me dar um negócio no estômago e 15 dias depois descobri que faltou uma questão. Imagina o ódio que eu tinha daquela prova e a força de vontade que eu tinha para passar de novo. É aí que vence. E aí do perfil, né? É alguém com mais condições, menos condições, mais estudos, menos estudos. Eu acho que tanto o concurso como as certificações vence quem tem mais ódio. Às vezes é uma mãe que está cansada, que foi dormir à meia-noite, teve que fazer a criança dormir, com tanto ódio daquela situação, ou seja, está contra todas as probabilidades que vai vencer. Às vezes é alguém que passou por uma situação difícil, ou às vezes quem tem grit, né? Aquela vontade que vem de dentro e crescer na vida. E não desistir nunca, porque a gente nunca sabe, né, o nível que o coleguinha está começando. Por mais que as certificações não sejam uma concorrência, só uma nota de corte, nos concursos são. Então você tem que ter mais fome, mais vontade de vencer do que o coleguinha. E aí eu acho que vem aqui de dentro, vem aquele ódio da situação atual e querer uma mudança. E eu acho que uma coisa importante é paciência. Não só força de vontade, porque eu vejo muito aluno frustrado, fala assim, Pedro, eu quero porque eu preciso força de vontade. Beleza, isso é importante. Mas você tem que entender que às vezes o cara está se preparando há 5 anos. Sim. Sua hora vai chegar. Então, enquanto não chegar a sua hora, você tem que aprender a aplaudir a vez do outro. O que ele fez? Pega os pontos positivos. Porque eu vejo muito aluno com burnout, com loucura. Pedro, mas eu me dediquei, eu fiz. Mas espera aí, seu dia tem 24 horas, igual o da pessoa. A pessoa estudou mais ou menos igual você, só que ela está 3 anos estudando na sua frente. Respira, calma. Ah, mas eu mereço, eu tenho, olha as minhas métricas. As métricas parecidas. O problema é que quando eu clico, eu falo aqui, ó, ela tem 3 anos na sua frente. Então, além disso tudo, a principal é paciência. Porque com esse represamento, e concurso público também tem isso, cara, as pessoas estão se preparando por mais tempo que as outras. É igual um cara, por exemplo, você olha ali para aquela... Você tá morrendo de fome, você olha para a banana, ela tá verde, fala assim, eu quero a banana, eu tenho dedicação, eu quero comer. Então, não. Você pode ir lá colocar um adubo, fazer alguma coisa para ela tentar amadurecer um pouco mais rápido. Aí é dedicação, é força de vontade. Mas o processo de amadurecimento, ele também leva tempo, assim como o processo de aprendizado. Você não fecha o olho e acorda já formado em não sei o quê. Não, você tem um processo. E o problema é que enquanto você vai lá para a medicina, são 6 anos para se formar durante o processo. Os outros têm. No concurso não tem, isso fica meio vago. Então vai dependendo de cada um, na residência também. Então, acho que esse também é um dos pontos importantes a ser levado em consideração. Segurar um pouquinho a ansiedade e entender que tudo tem um tempo. Tem idade limite para fazer residência? Não. Não tem. Os concursos, principalmente bancário, que a Top Concurso está vendo, né? Não tem limite Também de não idade. tem limite? Que vai ter para algumas polícias, né? E quando você falou ali da galera que às vezes sonha, né, do militar, acho que principalmente da área militar tem muito esse sonho, né? Um concurso que eu gostaria de fazer, se um dia eu sair aqui do Grupo Primo, é da Polícia Rodoviária Federal. Eu simplesmente acho que lá é o máximo. Não é por dinheiro e tal. Eu acho que essas pessoas aí, elas têm muito mais paciência. Perfeito. Porque eles sabem que o concurso vai acontecer de 4 em 4 anos, na regra, né? Porque os concursos, normalmente, eles são... Sai um edital, dura por 2 anos e prorrogado por mais 2 anos. Então, se tiver um edital hoje, daqui a 4 anos vai ter de novo. Aquele cara que quer muito ser policial rodoviário, ou federal, ou militar, ele conhece aquela janela, ele começa a estudar agora. Justamente porque, poxa, é uma coisa que vem ali do querer aquela carreira, né? Mas chega a ficar anos sem prova, então? Para entrar na polícia? Mais ou menos 4 anos sem prova. Todos os concursos são assim, né? Eles O exército têm a validade de todo 2 ano, anos. Academia Militar. Isso, não, eu digo os concursos públicos de funcionários. Tá. 2 mais 2 sempre. Banco do Brasil é a mesma coisa.
Deve sair o concurso esse ano, né? Está em iminência. Por quê? A gente tem essa informação de que o último concurso foi há 4 anos atrás. Já foi prorrogado por mais 2 anos. E eles chamaram todo mundo que foi aprovado no concurso. Eu acho que isso que é a grande graça do concurso bancário. É diferente de um concurso da Polícia Federal, por exemplo, que abre 70 vagas. Os concursos bancários, normalmente, eles são concursos de cadastro de reserva. É porque o banco é uma instituição muito grande. Então, funcionários, infelizmente, falecem, alguns se aposentam, outros saem do banco para fazer outro concurso, outro vai para a iniciativa privada. Então, tem um ciclo de gente muito grande. Então, tem um cadastro de reserva, você é aprovado, tem lá a classificação, e conforme a necessidade do banco de ir substituindo essas pessoas, ou mesmo de crescimento da instituição financeira, eles vão chamando essas pessoas. Mas aí chega um ponto que acaba os aprovados, ou acaba o prazo do concurso, que é 2+2. E em termos de rotina de estudo, você deu um exemplo do jiu-jitsu, né? Eu lembro que eu comecei a fazer jiu-jitsu, a minha meta era ir 2 vezes na semana. Só que indo só 2 vezes, eu tava apanhando para quem ia 3. Para quem ia 3 e começou comigo, vamos colocar assim, né? Porque quem tem mais tempo é normal ser apanhado do cara. O cara tem muito mais técnica, né? Muito mais tempo de tatame. Aí eu comecei 3 vezes, 4, 5. Hoje eu vou praticamente todo dia. Perfeito. E não tem como você não ficar bom quando você vai todo dia, né? Você vai evoluir muito mais rápido em comparação com quem vai só de vez em quando. E na minha época do concurso, eu também pensei isso, né? Depois que eu reprovei, eu fui contabilizar o meu tempo de estudo. E eu vi, cara, eu estudei pouco tempo. Porque eu tinha também o estudo do colégio, mas eram matérias diferentes. Não caía biologia no meu concurso. No colégio tinha biologia. A química, né? O foco tinha sido muito em química orgânica no concurso. E lá no colégio já tinha visto isso e não ia mais ver. Eu estava vendo outra área. E eu pensei, não, eu tenho que estudar o que vai cair na minha prova, evidentemente, e preciso ter o máximo de... A sigla que a gente usava na época era HBC, hora bunda cadeira. É sentar a bunda na cadeira e estudar pra caramba, né? Perfeito. Então eu passava o dia estudando. Foi um ano em que eu era muito psicopata, cara. Eu não saía, não fui a lugar nenhum. Eu simplesmente acordava, estudava de manhã, ia pro curso de tarde, voltava pra casa... Via um pouco de jornal à noite para estar atualizado por causa de tema de redação. Dormia e fazia isso no outro dia. E foi uma rotina militar assim durante 8 meses até eu ser aprovado. Então eu vi, poxa, dessa maneira eu pensei, não tem como eu não passar no que eu quiser, cara. Perfeito. E eu queria saber, na opinião de vocês, né, qual seria um cronograma bom, assim, mesmo estudar que nem um psicopata, principalmente quando tem concorrência, ou em provas que são só certificação, proficiência, dá para ser mais tranquilo. O que vocês aconselham para quem está nesse mundo ou querendo ingressar nesse mundo? Cara, a primeira coisa que eu sempre... Tem uma frase que eu coloquei no meu primeiro livro, na primeira edição, que a gente vai melhorando, né? Que é assim, a intensidade dilata o tempo. Então, se você quiser ter resultados mais rápidos, você precisa ser mais intenso. Só que já está na 4ª, eu melhorei essa frase. Porque a intensidade sem direcionamento, ela é burra. Então, eu coloquei a intensidade certa é capaz de dilatar o tempo. Hoje... A depender da prova que você vai prestar, por exemplo, na residência médica, dentro do IPM, eu tenho todas as métricas. Em 2019, eu fiz um negócio que chama comparação por referência. Então, por exemplo, eu não crio ranking. Na minha plataforma não tem lá quem que está estudando mais do que outro, porque eu acho isso totalmente ansiogênico. Porque você pega uma pessoa que faz 48 horas de plantão por semana, consequentemente, essa pessoa vai estudar menos em tempo do que uma pessoa que não trabalha e só estuda. Beleza, então a gente já tem um diferencial e essa pessoa que faz 48 horas, ela já se frustra se ela for comparar. Mas eu criei um negócio que chama comparação por referência. Eu pego o meu aluno que passou no ano passado, crio um gráfico dele ao longo do tempo, aí eu avalio questão, flashcard, tudo. Então ele fica na minha plataforma em azul, cria um desvio padrão. E o aluno da realidade, ele está ali e ele sabe que se ele fizer um pouco mais, e aí são várias métricas, ele tem uma probabilidade de passar melhor. Então, por que eu levo isso? É ansiogênico, Bruno? É. Não vou mentir para você, tanto que eu tenho psicólogo 24 horas lá, porque gera um pouco de ansiedade, mas eu não posso enganar o aluno. Por quê? Porque o pior de tudo é o aluno que ele quer ter resultado daquilo que ele não plantou. Então ele estuda pouco, ele acha que estudou muito, e ele quer ter resultado. Ele fala, onde eu fui? Aí eu mostro métrica e aí na minha plataforma tem até a probabilidade dele passar. Cara, a sua probabilidade é 32%. Você pegou, você botou um benchmark. Benchmark, só isso. Aí o cara fica ansioso, aí ele diminui a taxa de furar o cronograma. Só que do mesmo jeito que eu tenho de um lado motivação,
digamos, a cenoura tá atrás, porque ele sabe se ele ficar abaixo. E é tão bacana, porque assim, você pega um aluno que passa, ele fechou o dia com, sei lá, a meta dele lá para fazer eram 100 questões. Ele vira e fala, eu vou fazer 101. Pra quê? Só para ficar um acima da curva, entendeu? Agora, você tem do outro lado o cara que faz 2 meses ou 2 semanas seguidas abaixo, o que que vem na cabeça dele? Já era. Já era. Aí esse cara não é, porque a matemática não é certa. Ele pode chegar no dia da prova, cara, e sei lá o que acontece, iluminado, e ele chuta 5 questões e acerta. Então tem alguns momentos que eu diminuo isso. Eu tenho como na minha plataforma tirar a comparação, para o cara não ficar ansioso. Mas eu sempre falo assim, pelo menos na minha, eu tenho números muito estatísticos muito bem definidos. Cara, 120 horas líquidas de estudo por mês, normalmente são 20 horas a 25, 30 horas líquidas de estudo por semana. Isso não precisa ser dividido por dia. Então eu tenho essas métricas. Agora, é uma receita de bolo? Pô, não é. 30 Entendeu? horas líquidas de estudo por semana? Por semana. Seria uma boa métrica, assim? Uma boa métrica ali. Assim, vai depender muito do que ele quer, vai depender, mas assim, para o meu negócio é entre 20 e 30 horas líquidas de estudo por semana. Menos do que 20, muito difícil o cara ter resultado. Mais do que 30 é muito difícil ele manter sanidade mental eficiente no longo prazo. Entendeu? Essa é a métrica que eu levo em consideração. E você chama horas de estudo líquidas, tipo, o cara tá assistindo aula, isso é hora de estudo? Isso é, desde que seja com qualidade. Qual que é o maior problema que eu tinha hoje, né? É o cara que tinha o dia inteiro para estudar e ele virava para mim e falava assim, cara, hoje eu estudei 10 horas. Só que efetivamente ele não estudou. Porque hora líquida, mais. cara, ele tava em Nárnia, ele tava mexendo no celular, ele tava fazendo outra coisa. Então quando eu falo líquida, é efetivamente estudando. Pode ser assistindo aula, pode ser fazendo questão, é líquida mesmo. Então essa é a parte específica. Agora, dentro do aprendizado, o mais importante que eu vejo, eu falo, Bruno, que o aprendizado é um balde furado. Qual que é o grande problema das pessoas? Ela acha que é só avançar, consumir conteúdo. E não. A revisão é a etapa mais importante do aprendizado. Porque aquilo que você não revisa, você esquece. Então, por exemplo, eu lembro da fórmula de Bhaskara. Cara, eu não lembro mais. Eu estudei, fiz questão, fiz prova. Até quando eu falei isso no podcast com o Thiago, ele lembrava da fórmula de Bhaskara, você acredita? Ele tinha uma musiquinha. Ele tinha uma musiquinha sobre isso. Mas assim, a maioria... Mais menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Aí, ó. Você lembra, porque aprendeu. ou você fez um palácio da memória, você lembra de uma musiquinha, alguma coisa específica. Por que você lembra? Porque você revisou isso várias vezes. O aprendizado é do mesmo jeito. Então, assim, eu uso no dia a dia, Bhaskara, né? Com certeza. Já parece. Então, as pessoas têm formatos diferentes e têm níveis de memorização diferentes. Então, para mim, a etapa do aprendizado, se você não estiver revisando, a chance... Por que o cara, por exemplo, no seu curso lá, no meu, eu tento matar toda a medicina, tudo que ele precisa em 1 ano? Por que às vezes o cara passa em 3, em 4? Ele não aprendeu, às vezes, nada de novo. O que ele fez? Revisou. Ele viu o conteúdo várias vezes ao longo do caminho, entendeu? Então, acho que é basicamente Você acha que a revisão é o quê? Semanal? Qual seria? Então, aí depende muito. Existem várias teorias, tá? Tem várias teorias. Você começa formato de revisão, você tem até... Quem começou com isso tudo lá atrás, Hermann Ebbinghaus, que é um cara que falava da curva de decaimento e esquecimento ao longo do tempo, que é um psicólogo que falava disso. Depois a gente tem o Wozniak, que falava das revisões. Existem vários formatos. O mais moderno hoje é a revisão estocástica. O que ele fala disso? Que o conhecimento é como se fosse um CPU atrás. Então, por exemplo, você tem que ter contato com o conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aprender sobre infarto. Cara, eu posso aprender com uma aula, com questão, com podcast, eu posso aprender com várias coisas. Quando você precisa evocar esse conhecimento, o cérebro faz vários links e ele apresenta isso. Então, a revisão espaçada, você pode revisar ela, sei lá, à medida que você vai esquecendo, você pode... Tem vários formatos, você pode revisar a cada 7 dias, 21, 30. Então, a revisão ela vai depender do método que você está usando e, segundo, do tempo que você tem disponível. Porque tem gente que tem muito tempo disponível. Putz, eu consigo revisar com uma frequência menor. Tem gente que não tem tempo disponível. Então eu preciso espaçar um pouco mais esse conteúdo para a pessoa também aprender coisas novas. Então isso varia muito. Existem vários formatos, várias metodologias. Igual você tem de cálculo, de não sei o quê, existem várias metodologias de revisão. Perfeito.
Te ouvindo aqui, ouvindo o Bruno, até estava fazendo algumas anotações e eu acho que é importante você que está ouvindo, se quer realmente ser um bom aprendedor, anotar também.